E para apimentar a sua noite, o tema de hoje vai ser ardidinho, ardidinho. Quem é que não gosta de falar sobre sexo? A resposta é bastante simples. Muita gente. E é verdade, mesmo com o tema sendo abordado em todos os tipos de veículos, muitas pessoas não se sentem confortáveis para tocar no assunto. Mas não se preocupe não, porque aqui no Todo Seu nós vamos falar sobre ele sem medo, sem vergonha e, claro, com elegância. É claro, com elegância. Afinal, tanto para mim como para você, você sabe disso, sexo é bom e com informação e delicadeza fica melhor ainda. Então nós vamos chegar mais longe numa conversa sobre sexo sem tabu, na companhia dos atores Luciano Gatti e Daniel Alvim. Esta dupla de dois que aí está. Obrigado por terem vindo. Eu que agradeço. Eu também. Muito bom estar aqui, sempre. Obrigado. Luciano, você e o Daniel estão no elenco de um espetáculo que fala sobre sexo com muita delicadeza. Sim. A comédia que recebeu ótimas avaliações, inclusive, eu li, pelos críticos da revista Veja, São Paulo, a Vejinha, não é que foi generosa, não há generosidade nessa hora. É bom ou não é bom? Uhum. Bom, muito bem. E eu queria que você falasse mais sobre o eletrizante No Quarto ao Lado, o espetáculo do vibrador. Isso mesmo. No quarto ao lado, o espetáculo do vibrador, né? Aliás, eles deram esse nome, o espetáculo do vibrador, que as pessoas iam assistir e falavam, vamos assistir a peça do vibrador, o espetáculo do vibrador. Daí eles colocaram esse subtítulo, né, digamos. E a peça, então, ela comunica muito, é impressionante, assim, ela é muito divertida, é uma peça para as mulheres, né, Dani? Mas quem ri muito são os homens, né? E fala da liberação, da descoberta sexual feminina no século XIX. Ou seja, as mulheres, eu acho que hoje melhorou, já mudou muito, mas as mulheres elas são tão complexas que daí você precisava levar a mulher na casa de um cientista, de um médico para ser estudada e ele desenvolvia equipamentos para tentar identificar o que é a mulher, no caso o vibrador. As mulheres eram diagnosticadas com a histeria, né? Histeria. E daí ela ia lá, fazia um tratamento com o médico e saíam muito mais aliviados. E o tratamento nada mais é do que um vibrador. O orgasmo. Chegava no orgasmo. Então a peça fala sobre isso. Eu tenho inclusive fotografia do século XIX de um equipamento desse. Quando você fala hoje de computador, você lembra daqueles mega computadores da década de 60, aquele gigantesco? Hoje você tem um desktopzinho, uma coisinha desse tamanho, já é um computador. Você pega um telefoninho, telefonezinho, pega, tá aqui, isso aqui é um computador. Uma memória infinita. Maior. Pois muito bem. A máquina era gigantesca. E a moça, a senhora, ficava sentada numa posição favorável. Uma posição favorável e tal. Que coisa, né? O primeiro vibrador era a vapor. Era vapor, Depois veio o vibrador mecânico, que era uma manivela. Uma manivela. Até chegar com a descoberta da eletricidade. Era conhecido como manipulador. Originalmente manipulador. Existia um de bateria. Existia. Eu tenho a foto também. Existia o hidrovibrador. E existia o Chattanooga, que era chama Chattanooga. Ele era usado mais especificamente para a histeria masculina, que eram casos raros. Então ele tem uma forma de parece um pedestal de microfone. Sim. Né? Pedestal, né? Pedestal. Um pedestal de microfone com uma alça, um negócio, e ele funciona mais ou menos como uma máquina de costura, e você vai controlando, como uma máquina de costura. No pedal. Você vai controlando a velocidade da... No caso da histeria feminina, ela era realizada, o tratamento, né, era realizado manualmente. Era uma massagem vulvar.
que eles faziam. Inclusive os médicos, os profissionais, que eram médicos mais progressistas, digamos assim. O seu papel. Os médicos eles não gostavam de fazer esse procedimento. Faziam profissionais cientistas, né? Médicos cientistas que tinham todo um conhecimento, mas eram mais progressistas. Porque era cansativo, né? Era muito cansativo. Problema de tendinite. Eles tinham ler. Eles tinham ler. Mesma coisa lá do computador, né? De ficar horas. Eles tinham ler de ficar manipulando. Com massagem clitoriana. Exatamente. Que coisa. Você faz esse médico, né, Daniel? Eu faço esse médico. Tá, progressista. Aí passei por todos esses instrumentos, né, de pesquisa, vendo, né, toda a trajetória, né, do... Eu acho que o sucesso, pelo menos foi o que eu li na revista, é o seguinte, que esse papo que nós estamos tendo aqui está absolutamente ausente de qualquer vulgaridade. E a ausência da vulgaridade e essa alta dose de humor, porque é hilário, acho que são os ingredientes essenciais para o sucesso que vocês estão tendo. Pode ser que eu me engane, porque é abordado com uma receptividade, tamanho de um bonde. Tamanho de um bonde é um texto que a gente fala no Rio de Janeiro, quer dizer grande. Bonde não existe mais. E eu fiquei com isso até hoje. Desculpa. Não, eu acho que o grande, assim, o que chama muita atenção é o bom gosto da direção também, da Hera de Novaes. Porque imagina, pegar um texto desse. Perfeito. Então, você poderia fazer de várias formas. Poderia ficar uma vulgaridade ali. Mas o bom gosto, o olhar dela, eu acho que deixou a peça num bom caminho. Ela traz a questão histórica, né, a autora, que é a Sarah Hu. A Yara conduziu o espetáculo, dirigiu de uma forma completamente fiel ao que o texto diz, né, completamente fiel ao que a Sarah Hu escreveu. E de uma maneira muito séria. Então, assim, esse médico, esse cientista, um médico é um cientista que faz um procedimento médico, né? Que tem um conhecimento científico sobre a eletricidade. Vale a pena ressaltar que tudo isso, a descoberta do vibrador, ele vem junto com a descoberta da eletricidade. Exatamente. Que foi o que fez esses médicos mais progressistas, repetindo, que faziam essa massagem manual, quando vem a eletricidade, eles descobrem um instrumento que poderia ser um ventilador, né? Que ele faz uma adaptação e consegue massagear, porque tem eletricidade, fala, resolveu um monte de questões. Claro. Só que porque ele tem um conhecimento científico, né, estuda energia elétrica, né, tem toda a questão com a corrente alternada, com a corrente elétrica. Então, são duas coisas que vieram. O vibrador, ele foi o 5º eletrodoméstico a entrar na casa das pessoas. Ele entrou antes da geladeira e ninguém sabe disso. Olha que interessante. E é fato. Na minha área, que é propaganda, eu tenho os catálogos do All American Ads, as propagandas que eram impressas, inclusive, e de fato tem vibradores, muitos, que eram para curar asma, para curar não sei o que e tal. Só que todas as adaptações eram fálicas, quer dizer, coisa maluca. A bateria, já é uma outra coisa. Mas a bateria e a eletricidade, uma mala gigantesca. É uma variação, né? Exatamente. E o vibrador, tinha propaganda dele, né? Tinha propaganda. Como forma de tratamento mesmo. Exatamente. Daí quando começaram a usar em filmes, pornôs, as coisas, daí eles começaram a sumir. Exatamente. Daí começou a mudar o sentido do vibrador, no caso. Hoje é uma coisa apenas, não tem mais o sentido médico, hoje é coisa diferente. Existem cadeias de lojas nos Estados Unidos, como o Good Vibrations, que consegue vender 8 bilhões de dólares em vibradores. Nossa. Isso é uma maluquice. Nossa. Então, olha aí, no quarto ao lado, o espetáculo do vibrador está em cartaz aqui no Teatro Jaraguá, teatro de primeiríssima grandeza, lá no novo Hotel Jaraguá, que é o hotel emblemático, né, que foi na nossa cidade aqui, na Martins Fontes 71. Era ali do lado do Estadão, me lembro disso. Com estacionamento. Isso é fundamental, senão ninguém sai de casa. Dentro do hotel, deixa a chave para o manobrista e entra para assistir o espetáculo. Olha que maravilha. Então, novo Hotel Jaraguá, na Martins Fontes 71, lá no Hotel Jaraguá, puxa vida, todo mundo sabe, na Bela Vista. 23 de fevereiro. Até lá você pode assistir. Obrigado. Portanto, corra.
porque só vai até o dia 23 de fevereiro. Horários absolutamente nobres. Sextas-feiras, às 21h30, sábado às 21h e domingos, às 19 horas. Bom, obrigado, Beto. Obrigado, querido. Obrigado. Bom, então vamos lá a nossa pauta, porque falar de sexo ainda é tabu para muita gente. Né, bonitinha? Para você também. Não deve ser. Vocês acham importante falar abertamente com crianças, por exemplo? Que isso é uma coisa mais que requer um pouco mais de cuidado, de delicadeza. Vale a pena falar como funciona ou ainda é importante que se diga, papai plantou uma sementinha na mamãe? Na opinião de vocês. Acho que é importante que se diga a verdade, né, de uma maneira, dessa forma como você falou, né, de uma forma cuidadosa. Como você vai dizer, tem um tempo, né, para você dizer as coisas, para você chegar nesse ponto, né, para você dizer, acredito, para o seu filho, olha, acontece dessa forma. Eu acho que a gente está em 2014. Nós não estamos mais no século XIX, 1800, quando foi descoberto o vibrador. Eu acho que a gente tem uma evolução em todos os sentidos. Eu acho que as crianças hoje elas têm uma velocidade, um acesso à velocidade das coisas e acesso a coisas que elas não tinham na época. Exatamente. Né? E que mesmo esses médicos, né, acho que a gente evoluiu para a gente vem evoluindo e vem vindo para um lugar que as crianças não são mais como eram antigamente. Então acho que vale a verdade de uma forma muito cuidadosa, porque tudo tem seu tempo, né? Agora, eu vou dizer uma coisa, Daniel. Eu concordo com ele. Desculpa interromper. Nada. Mas eu acho que hoje em dia o sexo também deu uma banalizada, né? O sentido do sexo mudou muito. Então, muitas vezes tem que... Pelo amor de Deus. Tem que esclarecer para a criança isso. Que sexo não é pornografia, só pornografia. Claro, né? que não. Então, aí eu acho que é o cuidado, você separar as coisas. Mas eu não acredito que quem ficar inventando historinha, a cegonha, não sei quem que trouxe. Tem que ser papo aberto na cabecinha da criança, no tempo de... Lógico. Agora, indo já para o adulto, sexo sem tabu parece até nome de programa, né? Uhum. Sexo sem tabu. E com certeza foi tema de muitas conversas por aí. E hoje, de fato, as mulheres, a grande maioria delas, perderam a vergonha de falar o que pensam. Vocês concordam com isso? Abordam isso no texto da peça? Ali eu acho que é o momento da descoberta entre elas. Sei. E elas começam a se liberar, se libertar, né? Numa fase em que as mulheres usavam aqueles espartilhos, elas eram aprisionadas. Tem uma delas que eu sou um marido que leva a minha esposa, ela descrevendo a nossa relação sexual. É um absurdo, é luz apagada, no escuro, eu falo, fica quietinha aí, vou lá e saio, assim, e dói, machuca. Claro, que horror. Era uma coisa dolorida. E não para a época, né? Não para a época não. E daí tanto é que vieram essas consequências, criou-se a histeria, né? Que hoje não usa mais esse termo, né? Mas elas choravam, elas perdiam apetite, tinha até alucinação. Eles acreditavam que mais da metade, ou 50%, 60% das mulheres eram consideradas histéricas. Mas, então, qualquer diagnóstico era histeria. Então, nervosa, irritada, histeria. E tinha toda uma questão sexual também, reprimida. A mulher era reprimida sexualmente. Anorgasmia, pura e simples, né? Exatamente. Agora, falar o que quer entre quatro paredes, né? Quem fala mais entre quatro paredes, um homem ou uma mulher? Eu acho que a mulher fala mais entre quatro, entre duas paredes. Entre centenas, entre nenhuma? Centenas. Em geral, a mulher fala mais do que o homem. Mais, lógico. Também acho. Em geral. Ela é até mais minuciosa na descrição, na hora de escrever, né, tudo. E atualmente um pouco mais barulhenta também. Acho que sim. Que eu me faço entender. Eu acho que os homens desse século, eles já são mais barulhentos do que os homens do século XIX também. Né? Mas eu acho que elas estavam com, de repente, um grito
na garganta, preso de muito tempo, e hoje em dia Hoje elas conseguem... se expressar de uma forma sem preconceito. Agora- Porque a mulher era taxada também. Sim, claro. Se falasse abertamente sobre sexo, fala, que é isso, essa mulher aí não presta, né? Não presta, exatamente. Quando com certeza prestava mais do que todas as outras. Sim. Uma coisa que me incomoda e que eu não consigo entender é o seguinte: para quem é apaixonado por história, como é o meu caso, eu não consigo entender. Por exemplo, o maior império que o nosso planeta conheceu, que foi o Império Romano, os caras tinham banhos públicos, tomavam banho, eles tinham condições de higiene, que na época medieval, que veio muito depois, as pessoas simplesmente não tomavam banho. Ou seja, a ideia médica, inclusive, é de que a pele tinha uma porosidade, se a água ia entrar por sua pele e você ia ficar doente. Não podia abrir a janela de noite. Quer dizer, os romanos estavam na frente o tempo inteiro. E nessa parte, principalmente, porque para os romanos, sexo não era tabu, muito pelo contrário. Naquelas festas, inclusive, em homenagem a Baco, né? Sim. Que Deus nos ajude. Que é o Deus do vinho, os excessos, principalmente os excessos sexuais, eram permitidos. Agora, o que aconteceu com o passar do sexo? Eu não entendo isso, honestamente. Se havia, não a permissividade, mas a coisa normal, e que cai no medievalismo, as pessoas que não têm a menor condição de tocarem a vida com asepsia, né? O que aconteceu? O que você acha, Gatti? Por favor, que eu você acho? primeiro. Não sei. Tem a religião, que eu acho que limitou muito, talvez doenças, como hoje a gente também tem uma doença sexualmente transmissível, né? Que também limitou muitas coisas, depois da liberação sexual. Mas eu acho que, não sei. Mas ali já era, a questão é essa, né? Ali já tinha uma questão, Já tinha. uma liberação sexual, era tudo muito, quase, se a gente for pensar em teatro, quase dionisíaco, né? É verdade, negócio que você verdade. fala, é quase a gente pode misturar alguns termos, né? Uma orgia, Sim. uma suruba, Isso aí. Aí que você não entende direito, isso ligado aos deuses, né? Ligado, então não dá para entender direito, talvez por não ter vivenciado isso, por a gente estar num outro, né? Muito distante Fora disso, outros não dá tabus. Fora outros tabus. Outras falácias. Ontem, por exemplo, nós falamos aqui sobre o sexo na maturidade. Estava com a Laurinha Cardoso e a Miriam Mera. As duas estavam aqui falando. E ela disse, bom, não deixou de ser há muito tempo tabu, agora passa a ser tabu e preconceito? Sexo na maturidade. E cada hora, tabu é uma coisa maluca, é uma mania, eu não sei o que é uma falta de informação, hoje, o que mais se ouve, principalmente no nosso país, é preconceito. Olha o preconceito, Pô, não existe povo mais preconceituoso do que esse? Você não acha que tem uma diferença grande entre o conservadorismo, então você tem países que são mais conservadores, e eu acho que tem uma questão também que é educação, cultura, né, que influencia diretamente no comportamento dessas pessoas ou da nação, no nosso caso. Então acho que a gente tem uma falta de informação, de cultura, de educação, devido a todo o nosso histórico, né? E é imprescindível Político, hoje, social, que claro. acaba influenciando Mas a diretamente. informação, Daniel, hoje é fundamental para que você possa ter uma vida sexual ativa e saudável. Exatamente. Senão você está rachado em banda aí, tudo quanto é doença. Enfim. Olha que bonitinho aqui. Encerra PADD. Sabe que é aquilo ali? Não. Parte. Não. Encerra, pelo amor de Deus. Porque quando eu estouro o tempo aqui. Bom, PADD. o importante é o seguinte: A gente tá que falando muito, o né? orgasmo feminino deixou de ser tabu. Que as fantasias sexuais são sempre realizadas, principalmente pelas mulheres, que está no imaginário delas, e que hoje, de fato, agora, sexo com amor. Essa bagunça que eu estou vendo aí me incomoda muito, né? É fundamental.
Você imagina você beijar uma mulher que você nunca viu na sua vida, sei lá. E hoje é normal, todo mundo faz isso. É, amor sempre, né? Amor. Claro. Claro. Sexo acho junto, que melhor ainda, né? O acesso que a Onde gente você tem consegue hoje ao as- sexo, a pornografia, Ah, também que é com o celular. monumental. Muito bem, eu quero deixar aqui claro o seguinte, que eu estou muito agradecido a vocês. Quero que vocês tenham um sucesso muito grande no quarto ao lado, o espetáculo do Vibrador, que está em cartaz no Teatro Jaraguá, no Novo Hotel Jaraguá, na Rua Martins Fonte 71, até o dia 23 de fevereiro. Sextas, 21h30, sábado, 21h e domingos, às 19h. Beto, cadê essa sobremesa, Beto? Olha aí, olha que maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado, não é? Uma delícia. Não, muito Uma ruim. delícia, muito bom, Beto. ruim demais. Muito obrigado. cordeiro. Ruim demais. Uma delícia. Uma delícia. Esse é meu amigo, o grand chef Roberto Daidoni, o Beto, querido, que ele assina a cozinha do Clube A. Ele é Obrigado, né? insuportável. Obrigado de novo por ter me insuportável. convidado. E o Prazer, Clube A Roberto. fica ali nas Nações Unidas, 12.550. A parte de dentro da Marginal Pinheiros, pronto. Sim. Ali fica mais fácil. Obrigado, Beto, mais uma Que é o vez. lugar onde mais fácil de ver. O pessoal beijando lá da madrugada. Ah, ele vê essa tem barbaridade, jeito. não tem jeito. É uma balada, né, cara? E, enfim, restaurante, depois virar uma baladinha. né? Deus do céu. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você. Muito obrigado. Muito Uma obrigado, delícia. Daniel, obrigado, Luciano. E olha, obrigado a você também. Todo senhor ficando por aqui, Vamos lá, cara. mas amanhã nós temos nosso encontro marcado, às 10h20. Ai de você se não estiver aqui comigo. Até lá, um beijo.